Já estou aqui com o Evandro Gus, que é professor nas áreas de Direito, Filosofia, Política e Doutrina Social da Igreja. Ele também é professor aqui do Instituto Teológico Bento XVI, não é isso, professor? Seja bem-vindo. Tirce, é uma alegria estar aqui. Eu dizia antes de começarmos que quem tem filho assiste o Cantinho da Criança e depois já fica com Manhã Viva. E parabéns por estar cada vez mais bonito o programa. Ai, obrigada, viu? Recentemente, você escreveu um artigo aqui no nosso portal, né, Canção Nova, e que chamou bastante atenção, e a gente queria conversar um pouquinho sobre ele, que é a cultura do descarte. Qual tem sido a tendência dos nossos tempos atuais? Por isso a gente vai falar um pouquinho sobre tudo isso, mas lendo o artigo, você já está aí com o artigo, né, Rodrigo? Está aberto aqui na nossa página, no cancionova.com, no canal de formação, tem aqui o texto, basta você digitar, é a cultura do descarte, qual tem sido a tendência dos nossos tempos atuais. Basta você acessar o nosso site, cancionova.com. E ali no artigo você vai dizer que você ficou meio impactado, né, com o apelo do Papa Francisco, não foi isso, para escrever esse artigo? O Papa Francisco, desde que era cardeal em Buenos Aires, ele sempre trabalhou esse tema do que ele chamou, uma expressão dele, a cultura do descarte. Nós estamos, segundo ele, estamos vivendo um tempo em que nós temos uma abundância muito grande de coisas, de bens. E como há muitas coisas, elas passam a ser descartáveis. Até no artigo, o exemplo que eu dava é que eu me lembro quando começaram os telefones celulares, era uma peça quase que uma obra de arte que se tinha em casa quando se conseguia comprar. E hoje não, hoje nós trocamos celulares e assim tantas outras coisas. Isso vai trazendo um risco de que, porque temos tantas coisas descartáveis, também comecemos a trabalhar assim com as pessoas, viver assim com as pessoas, também pensando nelas como coisas e talvez até como coisas descartáveis. É verdade, basta a gente dar uma olhada, né, nas pesquisas que são desenvolvidas com relação a descarte, a desperdício no nosso país. A gente ficou aqui impressionados porque 26 milhões de toneladas de comida são jogadas fora aqui no Brasil, não é, por ano. Eu fiquei chocada quando eu li essa informação, dizendo que esses 26 milhões, né, de toneladas de comida poderia estar alimentando 13 milhões de brasileiros que passam fome. Quando a gente olha um dado desse, a gente fica chocado, né? Com certeza. E no mundo, dão conta que o desperdício de alimento é de 1,3 bilhões de toneladas. Ou seja, quase metade da comida produzida no mundo, ela é descartada. E numa cultura que descarta comida, porque hoje ela é farta, um dado que pouca gente se toca, é que no século XVIII, na França, que era um país rico, 80% das famílias gastavam 90% daquilo que eles ganhavam para comprar pão. Ou seja, o alimento era algo extremamente escasso. Nós não tínhamos abundância como temos hoje, que vamos ao supermercado. Mesmo as famílias mais simples, aquele essencial consegue escolher uma coisa ou outra. Isso não existia há 300 anos atrás. Pelo contrário, comia-se praticamente pão e alguma coisa que se plantava. Hoje não, temos uma abundância, graças a Deus. Graças a Deus que anualmente milhões de pessoas têm sido tiradas da linha da miséria e da fome, mas também traz para nós uma realidade. O alimento não tem o valor que tinha há 300 anos atrás para nós. E ele muitas vezes é desperdiçado. É descartado. E isso tem tudo a ver com o dia que nós celebramos hoje, o dia da valorização da família. Porque é justamente na mesa, na família, que se aprende esses valores. O valor do alimento, o valor daqueles que não têm alimento e que precisamos com eles repartir, oferecer condições e também cuidar para que não haja esse desperdício. E com atitudes simples, né? Eu acho que nós precisamos estar alertas, assim, porque acaba ficando tão normal, tipo assim, eu sirvo a comida, põe lá uma quantidade e de repente fala, não quero mais, né? E aí você vai desperdiçando. Ou até mesmo na hora de fazer a comida, né? Pensar direitinho o quanto eu estou fazendo para que isso não sobre, para que eu possa descartar. Então são atitudes tão práticas no nosso dia a dia que podem ajudar, não é verdade? Com certeza. E aí não há um outro ambiente melhor do que a família. O Papa João Paulo II dizia que a família é o primeiro lugar de humanização da pessoa.
Na família nós aprendemos a ser humanos. Até vi esses dias um rapaz que ficou perdido numa selva no Vietnã, depois da guerra do Vietnã. O pai fugiu com ele bebê e ele ficou lá perdido durante mais de 50 anos. Ele não parecia de verdade uma pessoa humana, porque é justamente na família que nós aprendemos, não só esses, mas os valores da fé, os valores da moral, os valores do uso adequado dos bens, porque no fundo Deus nos deu tudo. A obra da criação é o grande jardim que Deus nos deu, com os alimentos, os animais que comemos e tudo mais. Agora, nós somos administradores e não simplesmente exploradores desse mundo e dessa ordem da criação que Deus nos deu. E a gente está falando aqui ainda, né? A gente está falando de alimento, chamando a sua atenção para todas as outras coisas, para fazer uma análise mesmo em casa, uma boa reflexão. O que eu tenho feito, né? Como é que eu tenho usado das coisas que eu tenho, né? Aqui ainda diz as pesquisas, Rodrigo, que 30% do que o Brasil produz é jogado no lixo. Imagina que situação. Pois é, assunto sério mesmo. Ele falava dos dados mundiais também, de 1 bilhão, mais de 1 bilhão de comida jogada fora. E segundo esse estudo da ONU, 1/4 desse desperdício poderia alimentar 800 milhões de pessoas, que é o número de pessoas que passam fome no mundo. Quando nós falamos de descarte, inicialmente pensamos nas coisas, e isso é importante. Mas há também hoje uma tendência do descarte das pessoas, e esse é o mais grave. Esse é aquele que desconstrói as sociedades, a família, e é origem de crises, e crises tão graves que o mundo já viu. No fundo, toda a experiência cristã, católica, ela foi a maior contribuição que o mundo já viu para que o ser humano fosse reconhecido como pessoa. Porque todo mundo, quando se deparava com o ser humano, em qualquer fase da história, mesmo quando tivemos escravidões, quer seja a escravidão do século XVI, quer seja aquela escravidão do tempo do Antigo Testamento, em que o povo judeu era escravo no Egito, alguém só era escravo porque ele era um ser humano, mas não era reconhecido como uma pessoa humana, ou seja, alguém que merecia um valor próprio, um valor único. Alguém que era descartável, era coisa. A experiência cristã, a experiência da encarnação, da morte e da ressurreição de nosso Senhor, e a tradição construída pela igreja desde os primeiros apóstolos foi de reconhecer que não há mais judeu, grego, escravo, livre, homem ou mulher, mas há uma pessoa humana. Todo ser humano é uma pessoa e, como tal, tem um valor único, um valor por si só e que não pode ser descartado, não pode ser negociado em nenhuma condição. Por isso esse grande apelo, né, do Papa Francisco, justamente por isso, porque a gente vai se habituando a descartar as coisas, né? Eu fiz comida demais, eu jogo fora, né? Quer ver uma coisa que me deixa super irritada, às vezes, é quando eu vejo as pessoas lavando o quintal com a mangueira de água, né? Ao invés de passar uma vassoura primeiro, recolher o lixo, não. Você já imaginou o tanto de água que ali está indo embora, né? E quando você pensa em pessoas no país, né, que ficam desesperados por causa de água. Eu já morei no Nordeste, um grande abraço pessoal aí de Gravatá. E em várias partes do Nordeste, crianças pequenas andam quilômetros para conseguirem água. E a gente não vai perdendo essa percepção, né, de pensar em mim. Eu quero meu quintal limpo, então eu jogo água fora e está tudo bem. E a gente acaba entrando nesse individualismo mesmo, né, de pensar só em mim e esquecer o outro. E aí acaba acontecendo isso. Eu vou pensando tanto em mim, que eu vou esquecendo de tudo mais, a ponto de esquecer o outro. Porque essa atitude já é esquecer o outro, né? O Compêndio da Doutrina Social da Igreja tem um capítulo sobre a salvaguarda do meio ambiente. E é um capítulo que agrada a todos. Quem ler aquilo com carinho, com atenção e com abertura à verdade, fica impressionado. Porque a visão que a igreja coloca é que sim, nós podemos usar os bens que Deus dispôs na criação. É para isso que eles existem. Uhum. E, portanto, há uma diferença total entre uma pessoa humana e um cachorro, por mais que a gente goste dele, ou qualquer outra coisa. Mas quando nós somos chamados, e aquela figura do Gênesis, quando fala do jardim do Éden, nós somos obrigados e chamados a ver o ambiente como casa, e não como um lugar de exploração. Então, eu posso usar a água e ela me serve.
por outro lado, não de uma maneira desordenada, não de uma maneira que vai prejudicar o meu próprio uso da água Até e dos porque quando outros você também. argumenta, a pessoa fala, mas eu pago para isso. Sim, você paga para isso. Aí entra a questão justamente isso o Papa Bento XVI falava numa encíclica importante chamada Caritas in Veritate, a mercantilização das coisas. Ou seja, quando a gente quer pôr preço em tudo, quer seja na água, quer seja na própria pessoa, esse valor, nós temos que no fundo reconhecer o valor que as coisas têm e não simplesmente aquele que nós achamos num determinado momento que devemos dar a elas. Quais são as dicas que você daria hoje para a gente de recomeçar novamente, né? De estar atento a tudo isso que está acontecendo de uma maneira tão natural que às vezes nem nos toca. Olha, na verdade a dica não é minha, a dica é da igreja. A dica é o que a Canção Nova faz, evangelizar as pessoas. Porque diz o Papa Bento XVI que quem tem um encontro com a pessoa de Nosso Senhor, ela passa a ter um novo horizonte. Ou seja, quando nos encontramos com Jesus, recebemos um novo horizonte, olhamos a vida, o mundo, o ambiente, as pessoas de uma maneira nova. E diz o Papa também que a gente recebe um rumo decisivo para isso. Nós começamos a caminhar numa direção certa e de uma forma decidida. Então a resposta é da igreja, conversão, evangelização e conversão, mudar os meus hábitos, todos eles, na minha vida moral, na minha relação com o ambiente, e principalmente na minha relação com as pessoas. Quantos casamentos que têm sido destruídos por essa lógica do descartável. Se minha esposa não serve mais, se meu marido não serve mais, eu não devo mais cuidar dele. Pelo contrário, tem um valor por si mesmo. E vale a pena sim doar-se ao outro, isso que você dizia, doar-se ao outro até o fim. Os santos foram isso, pessoas que quando terminaram a vida, simplesmente disseram, puxa, eu me esqueci de mim mesmo. Vivi para o outro e, consequentemente, vivi para Deus. E, no fundo, eram as pessoas humanas por excelência. E você falava no seu artigo também isso, né? Que quando a gente sai de nós mesmos para ir ao encontro do outro, a gente se sente muito mais realizado, muito mais pessoa, não é isso? Sabe por quê? Porque um animal, ele é escravo, ele é escravo dos seus instintos. Então, um cachorro, ele não pensa, mas ele vive para comer as suas necessidades básicas. Ele só vive aquilo. O ser humano é o único ser que é pessoa e que, portanto, é capaz de doar-se pelo outro. Ou seja, eu posso estar com fome, mas eu posso dar aquilo que eu tenho para o outro. Isso é a exclusividade do ser humano. Então, quanto mais nós nos doamos ao outro, mais pessoa nós somos. Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Acho tão importante a gente tocar, porque às vezes a gente, em assuntos como esse, porque às vezes a gente vai levando a vida, né, totalmente sem perceber, né, que coisas tão absurdas acontecem no nosso dia a dia sem o nosso real conhecimento, né? Então, muito obrigada pela sua presença, obrigada pela partilha, obrigada por esse artigo que impactou os nossos corações. Deus lhe pague, viu? Eu que agradeço. Em nome de todos, a esse lindo trabalho que a Canção Nova faz para o Brasil, para a cultura brasileira, para a fé brasileira. Tá certo. E aí eu quero trazer mais uma vez essa frase, né, do Papa Bento XVI, aqui na visita, Rodrigo, que ele fez a nós, né, na Jornada Mundial, que diz, diante dos desafios e exigências de um mundo secularizado, né, cada vez menos cristão e mais pagão, aí está a dica. Somente homens e mulheres comprometidos com Jesus e o Evangelho podem fazer a diferença no mundo. Rodrigo, aí está a receita para todos nós. É isso que a gente quer, é isso que com certeza você aí em casa também quer, fazer a diferença no mundo. Então é isso que a gente deseja para você, que você continue lutando, como aquele personagem que a gente viu na reportagem que nos chamou tanto a atenção, ele dizendo com insistência, olha, eu não vou parar, e que Deus nos dê essa coragem, essa ousadia e sempre em frente, né, Dircilene? É isso mesmo, eu e você, nós somos todos a diferença no mundo porque nós cremos e acreditamos no Evangelho e em Jesus Cristo. Por isso, a nossa luta é que 24 horas falando de Deus e chamando a sua atenção, né, para o Evangelho. Aí está a solução para tudo na nossa vida, viu?